dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil. No nome de Jesus Cristo. E que o Senhor esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra todos da nossa família. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do laço do passarinheiro. Livra-nos da língua má. Livra-nos das difamações, das calúnias, da inveja, da contrariedade, da oposição. Entregamos a Ti, Jesus, o nosso dia. Pedimos que o Senhor nos guie nesse dia, nos dirija, Espírito Santo, e nos livre de todo o mal, nos livre das tentações, nos livre, Senhor, até mesmo da roda dos escarnecedores. Pedimos, Pai, que a Tua mão de poder esteja abençoando o nosso caminho, esteja também, Senhor, nos direcionando para o caminho certo, para as decisões certas. Pedimos que o Senhor guarde a nossa família, coloca, Senhor, um cerco sobrenatural em volta dos nossos filhos, guardando, Senhor, a entrada e a saída deles. Guarda, Senhor, o nosso casamento, guarda a nossa saúde. E te pedimos, ó Deus, envia força do céu sobre as nossas vidas. Nos dá força para continuarmos, nos dá ânimo para continuarmos, nos dá coragem para continuarmos no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, como está escrito em Tiago 1,5, sabedoria, porque temos falta. Reconhecemos a nossa dependência de Ti. Fala conosco, Espírito Santo, na nossa trajetória do dia de hoje. Fala conosco, dirija as nossas decisões. É o que nós te pedimos. E também oramos, Pai, para que a justiça do Senhor trabalhe em nosso favor. Que a justiça do Senhor haja no nosso trabalho, que a justiça do Senhor haja na nossa casa, que a justiça do Senhor haja na nossa vida. Graças te damos, Espírito Santo, graças te damos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Você que está nesse propósito, eu quero fazer agora algo pela fé junto com você, algo profético. Pega aí a tua carta, amém? Pega aí a tua carta. A carta que você fez para Deus. Nós fizemos uma oração específica aqui nessa carta, com detalhes, tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos de uma intervenção do Senhor. Então nós vamos apresentar a Deus a nossa petição. E eu gostaria que você, junto comigo nesse momento, declarasse assim: Senhor Jesus Cristo, apresento diante de Ti a minha carta e oro para que o Senhor traga respostas, oro para que o Senhor venha intervir e oro para que o Senhor libere a unção que quebra julgos, a unção que desfaz julgos espirituais. Libera a Tua unção, Senhor, sobre o nosso pedido de oração. Aonde houver um peso espiritual, onde houver uma opressão, que seja removida no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E no poder de Jesus Cristo e na autoridade de Jesus Cristo, nós damos uma ordem: mal, pega tudo que você tem enviado contra a minha vida e vai embora em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E você que ainda não fez sua carta para Deus, essa carta aqui, você pode baixar lá no meu site, www.vinicius17.com.br, é gratuito. Ou também você pode pegar uma folha em branco, se não conseguir baixar, e fazer a sua carta para Deus, ok? Eu quero começar glorificando o nome de Jesus hoje por um testemunho maravilhoso que eu recebi da Gilzilene. E ela escreveu assim: a paz. Eu quero testemunhar o milagre que Deus fez na vida do meu filho Daniel. Ele nasceu com uma má formação no esôfago e precisou fazer uma cirurgia com apenas 7 dias de vida. Foram dias de muita angústia no pós-cirúrgico. Ele ficou 14 dias em coma induzido e ao todo foram 37 dias de internação na UTI.
Em todos esses dias me mantive firme no Senhor Jesus, na certeza de que Ele iria curar o meu filho. Em uma de suas orações em junho, o Senhor disse que algumas pessoas que estavam naquela oração receberiam boas notícias antes do meio-dia, e eu tomei posse da palavra. Naquele mesmo dia, meu filho saiu da UTI. Hoje ele está completamente curado, sem nenhuma sequela, porque Jesus operou e o curou. Agradeço ao Senhor por estar todos os dias em oração e por nos ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. Amém? Eu não curo ninguém. Não tenho esse poder, não nasci com esse poder. Mas Jesus cura. E nós temos que colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Diga assim comigo: minha fé está posta em Jesus Cristo. Amém? Se você colocar a fé em Jesus Cristo, Ele nunca vai te decepcionar. Nunca. Nunca. Jamais. Então coloque toda a sua fé. Eu nunca pedi para você colocar sua fé em mim. Eu sou homem, sou falho, mas Jesus é o Senhor. Amém? Muito bem. Deus me deu uma palavra e o tema dessa palavra é desrespeitado. Esse é o título da palavra hoje. Desrespeitado. Ninguém foi tão desrespeitado como Jesus. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, veio a essa terra para uma missão nobre, para uma entrega sem igual. E ele foi desrespeitado. Não apenas por aqueles que não tinham religião, mas principalmente por aqueles da religião. E eu gostaria de compartilhar com você um texto, que é Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. Olha o que está escrito. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Escritura diz que Jesus esvaziou a si mesmo. Eu parei para meditar um pouco no que significa isso. Jesus se esvaziou de si mesmo. Significa que tudo aquilo que a carne, que o impulso da carne gostaria de fazer, Jesus abriu mão. Então todos os sentimentos que vêm a nós quando somos injustiçados, quando somos traídos, quando somos acusados, quando de alguma maneira alguém usa de maldade para usar o seu nome, para crescer em cima de você, tudo isso, Jesus se esvaziou. Ele andou por aí, fazendo bem para as pessoas, curando, alimentando os famintos, e muitas pessoas o ridicularizaram, caluniavam-no, diziam coisas que não eram verdade sobre ele. E uma das piores coisas que pode existir é quando alguém fala algo de você que não é verdade. Eu vim de uma formação de família que a gente sempre tentou fazer as coisas certas na vida. Pagar quem deve, ser o tipo de pessoa que tem palavra, que diz que vai fazer uma coisa e cumpre. Ou seja, você trabalha na sua vida não só
para a sua subsistência, para a sua sobrevivência e dos seus, mas também construindo o nome. E Jesus, ele era o filho de José e da Maria aqui nessa terra, mas ele também era o filho de Deus. É o próprio Deus. E a Bíblia diz que quando ele começou o seu ministério, começou as encrencas. Começou a fúria dos religiosos contra Jesus. Ou seja, antes dele começar o seu ministério, a vida dele, todos os que o conheciam, a família, o amigo, aqueles para quem estava na volta dele, talvez ele trabalhava também nos negócios do pai, ele era correto, as pessoas tinham ele, sabe, como alguém de caráter, que obedecia às leis, às regras, mas quando ele começou a cumprir o seu chamado, as pessoas que viram o seu sucesso, que viram o seu crescimento, que viram a manifestação do reino de Deus nele, começaram a ridicularizá-lo. Seus próprios irmãos não acreditavam nele. Os líderes religiosos chamavam Jesus de diabo e diziam que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Chamavam Jesus de falso profeta a todo momento. E sabe, para alguém que faz as coisas certas e é ridicularizado dessa maneira, geralmente, quando você é desrespeitado, você se entristece por dentro. Você se vê ferido, você se vê machucado. Porque uma coisa é quando falam de você algo que é verdade, aí não tem o que fazer. Mas e quando falam de você algo que você não é? Quando você é desrespeitado por uma pessoa. Jesus não poderia ter sido mais amoroso, gentil, generoso, mas certas pessoas estavam determinadas a entendê-lo mal, a deturpá-lo, a julgá-lo mal. E quando os ataques começaram, a Bíblia diz que ele se esvaziou. Então, se ele se esvaziou, a reputação dele não importava para ele. O que ele tinha de caráter, sabe, não mudava o que as pessoas pensavam dele. E sabe o que me chama a atenção? Que Jesus não se incomodava. Jesus não se incomodava com as críticas, Jesus não se incomodava com as perseguições, Jesus não se incomodava daqueles que estavam atacando ele. Eu fico imaginando o que iriam chamar Jesus se ele estivesse hoje aqui nos nossos dias. Porque é isso que nós vemos. As pessoas muitas vezes atacando umas às outras. Às vezes pessoas até da igreja se degladiando entre elas, criticando, às vezes buscando defender uma defesa daquilo que acredita, acaba passando por cima das pessoas, acaba falando mal das pessoas, desrespeitando as pessoas, envergonhando as pessoas, falando coisas que não é. E nós ficamos vendo como que Jesus tratou todos os assuntos. Ele ignorava. Nem sempre a gente consegue ter esse mesmo sentimento de ignorar. Grande parte das coisas que acontecem na nossa vida, nós vamos ter que aprender a ignorar e colocar nas mãos de Deus, nos esvaziar de nós mesmos, não deixar com que a mágoa, sabe, encontre um lugar dentro de nós, não deixar que o ressentimento faça parte da nossa vida. De repente você investiu muito numa pessoa, você ajudou aquela pessoa, você, sabe, foi bom para aquela pessoa e do nada ela diz a você que ela vai agora sair, que ela tem uma outra missão. Agora, se fosse para o bem, você entenderia. Mas e quando você sabe que na verdade agora essa pessoa vai ser o seu concorrente? Você entende o que eu estou falando? Tem coisas que nos chateiam, que nos aborrecem, situações onde as pessoas realmente desrespeitam a gente, nossa dignidade, nossa honra. E sabe, tem gente que não é de ficar batendo boca na internet. Eu sou o tipo de pessoa que não bato boca, não falo mal de ninguém. Se alguém fala mal de mim, eu sei que isso
eu posso dizer que faz parte, né? Quando eu tinha lá 200, 300 mil inscritos aqui no meu canal, eu não tinha nenhum hater, não tinha nenhum crítico, ninguém falava mal de mim. Quando eu fiz 1 milhão de inscritos no canal também, a maioria das pessoas, sabe, nunca tive problema com ninguém porque eu não sou de falar da vida de ninguém. Mas depois, quando você começa a crescer, começa a aparecer pessoas que não gostam de você. Pessoas que, como Jesus aqui, estão determinadas a te entender mal. O que Jesus fez? Será que ele gastou toda a sua energia tentando endireitar as pessoas? Convencer essas pessoas que elas estavam erradas? Provar para essas pessoas quem ele era? Não. Sabe o que Jesus fez, meus irmãos? Ele não respondeu palavra alguma. E eu oro muito sobre isso. Eu digo, Senhor, me dá essa capacidade que o Senhor tinha de ser atacado, de ser injustiçado, sabe? De ser muitas vezes difamado. Me dá essa graça de não falar nada também. Me dá essa graça de ficar quieto. Me dá essa graça de só baixar a cabeça e de aguentar calado. Me dá essa graça, porque era isso que Jesus fazia. Ele não perdeu tempo tentando convencer as pessoas a serem a seu favor. Pessoas que nunca seriam a seu favor. Às vezes a gente gasta tempo, gente, debatendo com pessoas. Às vezes a gente gasta tempo, sabe por quê? Porque você está perdendo tempo com uma pessoa que não quer te ouvir. Você está perdendo tempo com uma pessoa que ela já determinou no coração dela que você não presta para ela, que você não é bom para ela, que você é o que ela pensa na cabeça dela. Então não importa o que você diga. E às vezes a gente gasta energia. Às vezes tentando debater com uma pessoa, às vezes está até dentro de casa, um filho seu. Às vezes no trabalho, uma pessoa que você quer mostrar o seu ponto para ela, mas sabe, quanto mais você fala, pior fica. Entenda, as pessoas não controlam o seu destino. Eles podem tentar difamar você, eles podem deturpar, mas a sua reputação está nas mãos de Deus. Se o que eles disserem pudesse impedir o seu propósito, eles seriam mais poderosos que Deus, e não são. Por isso, entenda uma coisa, e isso tem que ser praxe para nós. Não cometa o erro de se envolver em batalhas que você não deveria se envolver. Faça como Jesus. Não lhes responda uma palavra. Não dê atenção, já que Deus está preparando uma mesa na presença dos seus inimigos. Isso significa que há um lugar para você. A Bíblia diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Deus vai fazer justiça. Deus pode inclusive usar a justiça dos homens a teu favor, porque quem estabeleceu juízes, quem estabeleceu justiça aqui nessa terra foi Deus. Então você tem que aprender, sabe, a fazer as coisas do jeito certo e a confiar em Deus, que Ele vai lhe defender. As pessoas podem pensar o que elas quiserem. Sabe, as pessoas perguntam, você acredita que Deus fala através dos sonhos? Vou acreditar até o meu último dia de vida aqui nessa terra. Por que eu vou acreditar que Deus fala também através dos sonhos? Também, porque Deus fala de muitas formas. Porque Deus salvou a minha filha através de um sonho que eu tive. Deus me deu livramentos através de sonhos. Então eu creio no poder da profecia. Eu creio no poder da profecia. Eu creio no poder da palavra profética e nunca vou deixar de crer em toda a minha vida. Por quê? Porque eu sou fruto de profecia. Eu estou aqui. Eu vim, sabe, eu sei de onde eu vim. Eu sei o poder de uma palavra profética na minha vida. Então, sabe, quando você acredita no que Deus fala com você, você não dá ouvidos àquilo que vem contra você. Se você está sendo desrespeitado na sua casa, desrespeitado por estranhos, desrespeitado no trabalho, não responda a eles. Procure meios legais, faça suas orações, porque quem vai fazer justiça e preparar uma mesa para você é Deus. Eu estou falando com alguém aqui hoje
que precisa muito ouvir essa palavra. Precisa muito ouvir essa palavra. Se você está sendo desrespeitado, Deus vai lutar. Deus vai lutar. Deus vai lutar por você. Fique em paz. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução ao teu espírito. Quero pedir que você que está aí, que tem sido desrespeitado, que você confie na justiça divina. A justiça divina nunca falha. A justiça dos homens pode até falhar. Você pode tentar e pode falhar. Mas a justiça de Deus, jamais. Ninguém escapa da justiça de Deus. Nem eu, nem você, nem ninguém. Amém? Ninguém. Quando Davi estava sendo escoltado para fora de Jerusalém, porque Absalão havia usurpado o poder, a Bíblia diz que alguns homens começaram a jogar pedras em Davi. E daí um dos soldados de Davi disseram assim: você quer que a gente faça alguma coisa? E Davi disse não. Porque se Deus está permitindo isso, então Ele vai me defender. E foi o que aconteceu no retorno de Davi. Aqueles homens que antes, jogaram pedras em Davi, agora estavam todos quietos. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem batalhas que é Deus que vai lutar por você. Ele vai fazer a justiça. Então, você pode estar sendo desrespeitado sim, mas existe um Deus que é maior. Não entristeça seu coração. Mantenha-se firme no Senhor, porque o Senhor é quem luta por ti. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado aqui constantemente. Salmos de defesa, salmos de ataque. Aleluia. E quero também falar rapidamente dos meus livros para você, que tem sido uma bênção na vida de muita gente, né? Os devocionais. Primeiro leia a sua Bíblia, depois pega os devocionais. Amém? Olha só, tem versículo bíblico, direções para o teu dia. Cada página tem uma oração, então tem 365 orações nesse livro e nesse aqui também, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E domingo agora nós teremos Santa Ceia. Eu estarei ministrando às 9 da manhã e a minha esposa às 18h30. O endereço da igreja que nós congregamos é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? As pessoas pensam que eu estou na frente da igreja. Não, eu não estou na frente da igreja, eu congrego na igreja. Tá bom? Nós começamos, eu e a minha esposa, mas por causa das nossas atividades, dos nossos compromissos, a gente não consegue estar na frente da igreja. Mas congregamos, ajudamos da melhor maneira possível, certo? E você é nosso convidado nesse domingo de estar junto conosco. Salmos 91, eu quero declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas. E eu estou pedindo que nesses 3 últimos dias desse propósito, que você não falte. Amém? Esteja comigo às 6 da manhã e às 18 horas aqui nesse propósito. Amanhã é sábado. Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã no sábado. No dia que pode dormir um pouco mais, se você vai entregar, esse horário para Deus ou vai entregar para o teu sono. Amém? Eu convido você amanhã a estar comigo às 6 da manhã. Eu quero ver aqui quem é que vai entregar a Deus, esses minutinhos a mais aí do sono para estar aqui em oração junto com a gente. Amém? Vou estar ao vivo com vocês hoje às 9 da manhã e depois nós temos oração às 18 horas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei.
Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está visitando alguém que se chama Tabata aí nessa live. E Deus está te dando um grande livramento. E o Senhor também me mostra, Tabata, é um tempo de inauguração de coisas novas na tua vida, coisas que você se preparou muito. Um tempo de coisas novas na sua vida. Tem uma pessoa que está me ouvindo, o Senhor me mostrou, sabe, muitas feridas na cabeça. Eu quero declarar saúde sobre você, eu estarei orando agora por você. Amém? Jesus Cristo é aquele que cura, é aquele que restaura. O Senhor também me mostrou uma pessoa que vai passar por movimentações agora nos próximos dias. Vai sair de um lugar e vai ir para um outro lugar, é como se fosse na mesma rede. É como se fosse na mesma rede, mas você vai ser puxada para um outro lugar para ajudar, né? Porque você tem se destacado. Então eu creio que isso é uma promoção que Deus está entregando aí para você. Eu também quero liberar uma palavra para a Luísa. E o Senhor está te entregando uma chave, Luísa. E nessa chave que o Senhor está te entregando, eu creio que um novo, eu posso dizer, tempo na sua carreira vai começar. Um novo tempo. Deus está abrindo as portas para você em algo totalmente novo que você sempre desejou, mas nunca teve a oportunidade certa. Essa oportunidade está chegando para você, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos colocar diante de Deus todos os pedidos de oração, nossas cartas, nossas orações específicas. Amém? E se você não compartilhou essa oração, depois eu vou pedir a gentileza de você compartilhar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Sim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Declaramos, ó Deus, que confiamos em Jesus Cristo, que somente Ele pode nos defender. E oramos também, Senhor, para que o Senhor opere na nossa vida, trazendo paz, trazendo justiça, nos ajudando também a não responder de forma carnal, sem sabedoria, a algumas pessoas. Ajude-nos, Pai, ajude-nos com sabedoria, ajude-nos com cuidado, ajuda-nos com prudência, para que não pequemos com nossos lábios. Também oramos, Pai, declarando que perdoamos aqueles que fazem o mal para a gente. Perdoamos, Pai, aqueles que se empenham em nos odiar. Senhor, nesse momento apresentamos diante de Ti e liberamos o nosso coração totalmente diante de Ti. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê vitória a essa família, dê vitória a essa pessoa que tem sido atacada, que tem sido desrespeitada, que tem sido injustiçada, que tem sido maltratada. Eu oro para que o Senhor intervenha, eu oro para que o Senhor dê sabedoria e que o Senhor faça justiça. No nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, apresentando a Ti todas as cartas, todas as orações específicas que foram feitas e que estão sendo feitas, que o Senhor intervenha, que o Senhor libere respostas, que o Senhor opere milagres, que o Senhor transforme realidades no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora para que todo aquele que está doente seja curado no nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus que cura. Por isso, ordenamos agora a toda força maligna e a todo tipo de mal, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Jesus é o Senhor e nós invocamos o nome de Jesus e pedimos, Senhor, intervenha agora com teu poder, intervenha com teu poder em nome de Jesus. Senhor, desfaça o laço do passarinheiro, a arma forjada seja quebrada e nós declaramos, maior é o Senhor na nossa vida. Ele é Deus da nossa vida, Ele é Deus da nossa casa, Ele é o Senhor da nossa casa. Confiamos nele, dependemos dele. E pedimos, abre portas de provisão, abre portas de milagre. Senhor, Tu és o nosso socorro. Apresentamos a Ti cada pedido de oração e pedimos o Teu milagre, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. A paz, a prosperidade, a alegria do Espírito Santo esteja sobre ti. Um excelente e abençoado dia a todos nós. E até mais.